já refúgio, a glória eterna de Jesus, o Rei dos Reis. E você é o nosso convidado especial a participar do nosso culto de adoração a Deus na Igreja Assembleia de Deus Cristo Salva. Confira nossos endereços e vem junto com a gente. Avenida Mendes Sá, 617, Messejana. Rua Beatriz Gurgel, número 1018, Palpina. Avenida Washington Soares, 3823, Água Fria. Rua Desembargador Juca Filho, 109, Jardim das Oliveiras. Rua Pedestre J57, Curió. Rua 87, número 195, na segunda etapa, José Walter. Rua 5, 950, Janguru Sul. Rua 87, 145, Cidade Jardim 2. Rua do Cruzeiro, 711, Coaçu, Eusébio. A Assembleia de Deus Cristo Salva desenvolve um trabalho evangelístico e social denominado Ungidos da Madrugada. Colabore para que esta programação não saia do ar. Se você quer apoiar esse projeto, contribua através do nosso Pix, projetocristosalva@gmail.com. Bom dia, a paz do Senhor, aqui é o Bispo Márcio Monteiro. Você vai agora ouvir uma mensagem gloriosa da Palavra de Deus. De segunda a sexta-feira, de 7 às 8 da manhã, estamos aqui com estas mensagens que você todos os dias pode aprender mais e mais da Palavra do Senhor. E aos sábados, de 10 a meio-dia. Esteja conosco aqui na Rádio 101.3, diariamente, nesta programação da Assembleia de Deus Cristo Salva. Deus abençoe. Fique agora com essa mensagem. Daniel, capítulo de número 5. Vamos ler. O rei Belsazar deu um grande banquete a 1000 dos seus grandes e bebeu vinho na presença dos 1000. Enquanto Belsazar bebia e apreciava o vinho, mandou trazer os utensílios de ouro e de prata que Nabucodonosor, seu pai, tirara do templo que estava em Jerusalém, para que neles bebessem o rei, seus grandes e suas mulheres e concubinas. Então trouxeram os utensílios de ouro que foram tirados do templo da casa de Deus, que estava em Jerusalém, beberam neles o rei, os seus grandes e suas mulheres e concubinas. Beberam o vinho e deram louvores aos deuses de ouro, de prata, de bronze, de ferro, de madeira e de pedra. No mesmo instante apareceram os dedos de mão de um homem e escreviam defronte do candeeiro da caiadura da parede do palácio real. E o rei via os dedos que estavam escrevendo. Então se mudou o semblante do rei e os seus pensamentos o turbaram, as juntas dos seus lombos se relaxaram e os seus joelhos batiam um no outro. O rei ordenou em voz alta que se introduzissem os encantadores, os caldeus, os feiticeiros. Falou o rei e disse aos sábios da Babilônia: qualquer que ler esta escritura e me declarar a sua interpretação, será vestido de púrpura, trará uma cadeia de ouro ao pescoço e será terceiro no meu reino. Então entraram todos os sábios do rei, mas não puderam ler a escritura nem fazer saber ao rei a sua interpretação. Com isto se perturbou muito, o rei Belsazar, e mudou-se-lhe o semblante, e os seus grandes estavam sobreexaltados. A rainha-mãe, por causa do que havia acontecido ao rei e aos seus grandes, entrou na casa do banquete e disse: ó rei, vive eternamente, não te turbe os teus pensamentos, nem se mude o teu semblante. Há no teu reino um homem que tem o espírito dos deuses santos. Nos dias de seu pai, se achou nele luz, grife aí, se achou nele luz, e inteligência, que mais? E sabedoria, que mais? Como a sabedoria dos deuses, ou seja, vinda lá de cima, né? Teu pai, o rei Nabucodonosor, sim, teu pai, ó rei, o constituiu chefe dos magos, dos encantadores, dos caldeus e dos feiticeiros, porquanto espírito excelente, conhecimento e inteligência, interpretação de sonhos,
declaração de enigmas e solução de casos difíceis se acharam neste Daniel, a quem o rei pusera o nome de Beltesazar. Chama-se, pois, a Daniel, e ele dará a interpretação. Amém? Então Daniel foi introduzido à presença do rei, falou o rei e disse a Daniel: És tu aquele Daniel dos cativos de Judá, que o rei meu pai trouxe de Judá? Tenho ouvido dizer a teu respeito que o Espírito dos deuses está em ti, e que em ti se acham luz, inteligência e excelente sabedoria. Acabam de ser introduzidos à minha presença os sábios, os encantadores, para lerem esta escritura e me fizeram saber e me fazerem saber a sua interpretação, mas não puderam dar a interpretação destas palavras. Eu, porém, tenho ouvido dizer de ti que podes dar interpretação e solucionar casos difíceis. Agora, se puderes ler esta escritura e fazer-me saber a sua interpretação, serás vestido de púrpura, terás cadeia de ouro ao pescoço e serás o terceiro no meu reino. Então respondeu Daniel e disse, na presença do rei: os teus presentes fiquem contigo, e dá os teus prêmios a outrem. Todavia, lerei ao rei a escritura e lhe farei saber a interpretação. Põe a mão sobre a Bíblia e diga: Pai, fala para mim agora sobre coisas que eu ainda não entendi, porque eu sei que são coisas que só o Senhor tem para me revelar essa noite. Em nome de Jesus, diga amém. Irmãos, o profeta Isaías já dizia no capítulo 30, versículo 10, dizem aos videntes, o povo que rejeita o conhecimento, dizem aos videntes, não vejais, e aos profetas, não profetizeis para nós o que é reto. Dizei-nos coisas agradáveis. Isaías 30, 10. Dizei-nos coisas agradáveis e tende para nós enganadoras bajulações. Grife aí. Dizem aos videntes, não vejais, e aos profetas, não profetizeis para nós o que é reto. E dizem, não profetize não profetize no que é reto. Dizei-nos coisas que são agradáveis, e tende para nós enganadoras bajulações. Escreva do lado e diga assim, a visão não mudou. Amém? As pessoas continuam querendo ser bajuladas e continuam tendo esta mesma orientação espiritual. Ou seja, dizem aqueles que são videntes, os ruins, não vejam. Eu não quero que você veja nada, absolutamente nada que me seja desagradável. E dizem aos profetas, os nabis, não profetize nada que não seja do meu agrado, mas profetize para mim coisas que me agradem, que me bajulem. A visão não mudou. Já na época de Isaías, Isaías perguntava no capítulo 53, se eu não me engano, verso 1, quem ouvirá, quem deu ouvidos à nossa pregação? Quando o rei Acabe fez uma aliança com o rei de Judá, o rei, Josafá. O rei Josafá chamou um profeta que falasse a vontade de Deus, se era vontade de Deus ou não, eles irem juntos para uma batalha contra o rei da Síria. E a Bíblia diz que achou-se um profeta, e esse profeta, ele era tido como um profeta que o rei Acabe odiava. Por que ele odiava? Porque Acabe, primeiro, reinava, era rei de Israel, reinando em Samaria, cidade de Samaria, era o reino do norte, exatamente. E aí observe que ele casa-se com uma mulher chamada Jezabel, que era de outra nação, que era uma adoradora de Baal, uma politeísta do diabo, uma sacerdotisa satânica.
E aí, este homem pede que venha um profeta de Deus, um nabi, um roim, um vidente de Deus, para dizer se aquela batalha Deus iria com eles ou não. E aí tem toda uma confusão aí na história, porque Deus levanta um espírito de mentira, né? Para ir até Acabe e contar-lhe a mentira de que ele se daria bem indo para a batalha. Mas na verdade o que Deus queria era matar Acabe. Porque de Deus não sai mentira nenhuma. Então o próprio diabo vai lá e toma os profetas para profetizarem as mentiras, dizendo que ele iria se dar bem. E aquele profeta que sempre falava contrário a Acabe, né? Ele, naquela hora, ele também fala a mesma coisa que os outros. Aí Acabe diz, não, peraí, você nunca fez isso? Você nunca me apoiou em nada, tem alguma coisa errada aí. E o errado é que Acabe queria alguma coisa que lhe agradasse, como Isaías se referiu. Então, amados, o que nós queremos com o Evangelho de Cristo é aquilo que nos agrada. Nós queremos visões do reino que nos agradem, que nos bajulem o ego, ou estamos realmente propostos a vivermos o que agrada a Deus? Quando eu vejo Paulo falando sobre a verdadeira evidência de uma pessoa que encontra na sua vida espiritual, na sua vida humana, mas espiritual, ela encontra a razão de Deus, ele fala de uma forma racional. No capítulo 12, na carta aos Romanos, ele diz: rogo-vos, irmãos, pois, que vocês cultuem a Deus de maneira racional, que o culto de vocês seja racional. Irmãos, em nome de Jesus, entendam a vontade de Deus de forma racional, e que todos vocês, de forma racional, possam serem, como que diz a palavra? Renovados no entendimento. Primeiro vem a razão, o culto racional, para que no Espírito, na razão do Espírito, eu possa vir a Deus entendendo, renovado pelo entendimento. Ou seja, pelo Espírito Santo é que eu sou renovado. Eu entendo pelo Espírito e sou renovado. A palavra renovar quer dizer o quê? Se tornar novo de novo. Novo de novo. Irmão, quem quer ser novo de novo? Todo mundo aqui. Principalmente quem está com a minha idade para lá. Quem não quer ser novo de novo? Só que a gente sabe que um cidadão chegou para Jesus, depois no arrebatamento ele volta. Que o cidadão chegou para Jesus e disse: Senhor, como pode um homem como eu, sendo velho, voltar ao ventre da minha mãe? Como era o nome dele? Ni? Isso. O tal do Ni. Eu chamei de Ni, intimamente, Nicodemos. Aí ele não sabia, ele não entendia que o novo de novo era na questão da razão espiritual da fé. Ou seja, eu tenho que entender pela fé as razões de Deus para que eu seja novo de novo. Cada dia novo de novo. Essa fé não se cansa. Essa fé é como está descrita pelo profeta: corre e não se cansa, caminha e não se fadiga. Quando você está fadigado ou cansado de seguir Jesus, é porque você não está sendo renovado com razões espirituais. Pastor, e por que eu não sou renovado? Por que o meu espírito não está alegre? Por que amanhã eu não estou correndo atrás das almas? Por que hoje eu não estou alcançando dons? Por que as minhas metas espirituais não estão visíveis a mim? Por que eu tenho sido muitas vezes deploravelmente derrotado pelo inimigo ou pelos meus inimigos? Ora, é simples. Pela mesma circunstância que o rei Belsazar não consegue interpretar uma simples escritura na parede, lhe faltava a razão espiritual, o espírito de excelência. E se você imaginar, o que ele está dizendo é: havia um homem que tinha um espírito excelente, chamado, diga o seu nome. O seu nome.
Porque a mesma função de Daniel é a nossa função no mundo. O espírito excelente de Daniel é o nosso espírito, é o mesmo, é o Espírito Santo, que nos traz a razão para a gente interpretar a hermenêutica da graça, a hermenêutica da igreja, a hermenêutica da palavra, a hermenêutica do caminho, para que eu vá com vastidão e tenha uma exegese bíblica, eu possa difundir o conhecimento de forma clara, de forma simples também, claro, não preciso complicar coisa nenhuma, mas que eu possa ter um conhecimento vasto para que eu possa difundir a razão da minha fé. E aí, esse cara chamado Belsazar lê e não entende. Tem gente que vai para a igreja e não entende, vai para o culto e não entende, ouve o chamado, mas fica que nem Samuel, e ele não sabia quem era, Samuel, e ele continua sem saber quem é, Samuel, e ele continua... Aí vem um homem que já não tinha muita intimidade com Deus, mas já era um cara passado na casca do alho, que já tinha ouvido o Senhor, estava afastado de Deus por causa dos filhos. O que acontece? Naquela hora, ele diz: quando aquela voz te chamar, diga: eis-me aqui, fala que o teu servo ouve, porque é Deus que está falando contigo. Aquele homem não tinha mais intimidade, o nome dele era Eli, mas ele sabia que Deus estava se comunicando com ele através de Samuel, uma criança. Ele havia se afastado, ele não podia ter razão espiritual, ele não podia ter entendimento espiritual do que estava acontecendo, o que iria acontecer. Mas de manhã cedo ele pergunta: Samuel, não mintas para mim, porque que aconteça contigo o dobro do que Deus disse que ia acontecer comigo se tu não me disser. Em outras palavras, ele fez uma ameaça. Ele usou a autoridade pastoral dele para ameaçar o discípulo, a ovelha. Tu vai ter que me dizer. Por quê? Porque eu estou aqui, mas não consigo mais ouvir Deus. Eu estou aqui, mas eu não sei mais o que é a vontade de Deus. Eu sou aqui o sacerdote surdo, mudo e cego. Então agora, você é a minha luz, Samuel. Você é o meu nabi, o meu profeta. Você é o meu roim. Você é o meu vidente. Você que vai me dizer qual é a visão de Deus. Qual é? E aí ele disse: olha, tua família já era. Deus vai matar tudo, acabar com tudo. Por quê? Porque tu não fez o que tinha que fazer como pai e os teus filhos. Você desobedeceu o Senhor e tal. Então, irmão, a história é assim. Nós nascemos com um chamado. Qual o chamado? De entendermos clara e evidentemente o propósito de Deus na nossa vida. Nós não precisamos de muleta espiritual ou de amuletos espirituais para seguirmos Jesus, para fazermos a obra, para ganharmos alma, porque isso tem que estar no nosso DNA espiritual. No momento que eu tenho que tentar persuadir alguém de alguma coisa de forma natural, isso já me traz o entendimento que aquele a quem eu estou persuadindo, ele não é espiritual para entender, ele precisa de um roim e de um nabi, ele precisa de uma luz, ele precisa de um espírito excelente do lado dele. Esse evangelho capenga, maltrapilho, esse evangelho da muleta, tem que acabar, ou não? Para que Deus te deu o Consolador? Para que você seja consolado quanto ao mundo e quanto às coisas do mundo que você deixou para servir a Deus. Para que você seja convencido do pecado, juízo e justiça de Deus. Para que você tenha a visão, a hermenêutica, a interpretação dos manuscritos divinos, da vontade de Deus. Ou não? Ele deu a mim e a você, ele deu a nós, igreja, autoridade e poder para pisar na cabeça da serpente e do escorpião, e as portas do inferno não prevalecem contra nós. Ele nos deu a mesma palavra, o mesmo Espírito, a mesma missão: ide por todo o mundo, fazei discípulos, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. A mim ele me deu a ordem, como a você, de exercer sacerdócio e reino. Por que sacerdócio e reino? O reino dele não é nesse mundo, pastor? Claro que não. Mas a igreja, no Novo Testamento,
nós somos chamados por um nomezinho interessante. Sabe qual é? Uma função? Isso, embaixador. Nós somos embaixadores de Cristo. Sabe o que significa, Eliane? Representante legal de Cristo na terra. Então a igreja é a embaixada. Toda vez que nós abrimos uma igreja, a de Cristo Salva, toda vez que nós abrimos uma congregação, nós fundamos na terra uma embaixada celestial. Lá no Curió tem uma embaixada. Lá em Mossoró tem uma embaixada. Aqui em Fortaleza, aqui na Mendissá tem embaixada, na Palpina tem outra, no Jardim tem outra. São embaixadas. E os embaixadores quem são? A igreja. Que tem poder e autoridade para representar Jesus, e o qual nos declarou: estes milagres que eu faço e outros maiores que estes vocês farão em meu nome. Ele falou de curar enfermos, expulsar demônio, falou de multiplicar pão e peixe, falou de andar sobre água, falou sobre tudo isso e muito mais. Curar cego, coxo, manco, paralítico, ressuscitar morto. Ele falou sobre isso e muito mais que isso. Porque você agora é embaixador que tem autoridade como igreja, como embaixada, você tem autoridade para representar em assuntos maiores aquele que te outorgou, aquele que te deu essa autoridade. Mas para isso, você tem que ser um Daniel. Você tem que ser um representante que tem um espírito excelente. Você tem que ter essa visão e esse coração profético, para que você não esteja como Eli, afastado, ou como Belsazar, cego. Irmão, quem precisa convencer você de ser um ganhador de almas? Se o Espírito Santo está em vós, se é que ele está em vós. Sois novas criaturas, as coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Quem convence o pecador do pecado? Quem dá um novo entendimento? Quem traz o renovo espiritual à igreja? O Espírito Santo. Quem nos mostra as coisas que são espirituais? O Espírito Santo. Quem nos faz conhecer Deus? O Espírito Santo. As coisas de Deus são conhecidas pelo Espírito Santo de Deus. As coisas do homem pelo Espírito do homem. As coisas de Deus pelo Espírito Santo de Deus. Então, eu quero concluir. Isaías 42. Vou falar alguns textos aqui que eu quero só que você anote, guarde, leia, medite, faça o que você quiser. Nunca jogue fora. Isaías 42, 16 diz: guiarei os cegos por um caminho que não conheceram. Farei que caminhem por veredas desconhecidas. Tornarei as trevas em luz perante eles. E as coisas tortas endireitarei. Quem crê assim na sua vida? Pastor, eu estou cego. Mas o Senhor vai te fazer conhecer um caminho que você nunca caminhou, uma vereda que você desconhecia. E Ele vai transformar tuas trevas em luz. E as coisas tortas na tua vida Ele vai endireitar. Essas coisas lhes farei e nunca os desampararei. Você crê que Deus pode tirar todo o obstáculo, remover todo o obstáculo do teu caminho? Todo. Isaías 45 diz, verso 2: eu irei adiante de ti e endireitarei os caminhos tortos. Quebrarei as portas de bronze e despedaçarei os ferrolhos de ferro. Pastor, eu tenho um problema em casa sério. Está tirando a minha paz, eu não consigo mais ganhar alma, não consigo fazer mais nada, pastor, porque os problemas se avolumam. Querido, o Senhor vai à tua frente. Creia. É Ele que vai desentortar o que está torto. Ele que vai endireitar toda a tua vereda. Ele é que vai guiar você por caminhos que você nunca caminhou. Mas Ele vai te mostrar em meio às trevas a luz. Não tenha dúvida
que o que Deus prometeu a Josué no capítulo 3 vai acontecer com cada um de nós. Deus disse a Josué: agora chegou a época de eu te exaltar. Agora chegou. Moisés, lá no capítulo 1, meu servo é morto. E ele deu as diretrizes, tudinho no capítulo 1, como é que tinha que ser o babado. Aí no 3 ele diz: chegou a hora, porque tem uma hora de Deus exaltar. Irmão, Deus quer exaltar esse ministério, essa obra, quer exaltar você nesta obra, mas você tem que entender que a tua hora chegou. Não postergue o milagre de Deus na tua vida. Amém ou não? Abra aí, por favor, em Josué capítulo 3, versículo 7. Então disse o Senhor a Josué: hoje, quem crê que é hoje? Começarei a engrandecer-te perante os olhos de todo Israel, para que saibam que, como fui com Moisés, assim serei contigo. Se você crê, o que Deus quer fazer através de você é grande e começa hoje. Se você ficar nessa descrença, nessa cegueira, nessa coisa que eu estou agora, que eu não estou mais vendo coisa nenhuma aqui. Mas se você ficar nesse negócio, vai demorar, vai, talvez você nunca aconteça na fé. Talvez a tua fé nunca dê resultado algum. Talvez você nunca alcance os seus objetivos, ou os objetivos que Deus traçou para você. Por quê? Porque você, quando Deus diz é hoje, você diz: não, hoje não, amanhã. Aí o amanhã chega e você diz: não, Senhor, ainda não é hoje, é amanhã. Porque hoje eu estou com tanto problema para resolver, hoje eu tenho tanta coisa para fazer, deixa para amanhã. É mal do ser humano deixar para outro dia. Mas tem um ditado que diz: não deixe para amanhã o que você deve fazer hoje. Deus pensa assim, Ele não vai deixar para amanhã o que Ele quer fazer hoje na tua vida. E Ele olha para Josué e diz: é hoje que eu escolhi para te exaltar no meio de Israel. Quando os sacerdotes puserem o pé no Rio Jordão, o rio vai se abrir. E todos verão que sou eu na tua vida. Como eu fui com Moisés, abrindo o mar vermelho, eu serei contigo abrindo o Jordão. Volte aí no versículo 5. Antes de Deus dizer essa promessa para ele, ele diz ao povo, disse Josué ao povo, e eu quero dizer isso para você: santificai-vos, porque isso foi no dia anterior. Amanhã o Senhor fará maravilhas no meio de vós. Aí isso ele fala no dia anterior. Quando chega no dia seguinte, que é aquele dia, Deus diz: é hoje, porque tu falou aquilo ontem. Tu disse ontem que o povo devia santificar. Eu gostei dessa palavra que tu disse, eu gostei do que tu falou, e eu quero te dizer que tu falou para eles santificarem hoje, e por eles estarem santificados hoje a mim, hoje também é o dia de eu te exaltar no meio de todos eles. Irmãos, Deus quer fazer isso com cada um de nós. A promessa é muito grande. Mas, pastor, o que está faltando? Está faltando você tirar os impedimentos. Quais são os impedimentos? Pergunte para você mesmo: quais são os impedimentos para o meu progresso? Quais são as coisas que me impedem? As atrações mundanas, a tentativa que eu tenho de agir por mim mesmo. Sabe, eu me lembro quando Davi foi vestir a roupa, a armadura do rei Saul para lutar com o gigante. O gigante estava lá na frente dele e ele, poxa, Saul, de uma forma generosa, me trouxe essa vestimenta aí, essa armadura, vou vesti-la. Quando ele vestiu, ele não conseguia levantar a espada, não conseguia levantar os braços. Não era para ele, não era cabível a ele aquela armadura. O que é que acontece com Davi? Tira a armadura e diz: não, eu quero só essa funda e essas pedrinhas aqui. Porque foi o que Deus me deu, é o que Deus mandou eu fazer. O agir de Deus vai ser esse. Amém? Aquela não era a roupagem dele. Então, às vezes, irmão, aquela mania sua de querer usar o equipamento do outro, de achar que o outro ministério, que o outro não sei o quê, que a outra pessoa, que o outro é que tem a resposta. Quando, na verdade, falta você apenas e tão somente usar o que Deus te deu para derrubar os gigantes da terra. Amém? Nós não precisamos buscar, pensar visões ou profecias de
Roins e de Nabis aí de fora, porque nem todos eles são Daniel. Há alguns que são encantadores e magos que não sabem o que está escrito aqui, porque se soubessem, estariam falando a sã doutrina, estariam mostrando o caminho da verdade. Mas quando eu vou avocar, trazer para mim o que eles estão falando e o que eles estão mostrando, de certo que é para mim um evangelho atraente, é bonito. Notoriamente eu estou vendo coisas que poderiam ser difíceis no meu habitar, aí eu começo a ver aquilo, eu digo, não, eu quero isso para mim, mas será que essa vestimenta não vai me trazer o peso? Será que esse é o projeto de Deus para mim? Eu tenho que olhar qual é o chamado. Se o meu chamado é pregar heresia, não vem do Senhor. Mas se o meu chamado é pregar a verdade, então que eu vista as vestes mais brancas que a neve, elas são chalpiscadas de sangue, o sangue do Cordeiro. Essas vestes são simples, mas são reais, e elas vão me trazer o reconhecimento divino. Deus quer isso. Tira os impedimentos, essas possessões humanas, tira esses pensamentos, esses embargos humanos que ficam toda hora infringindo você, tirando você do foco, da visão, do chamado. Muitos líderes infiéis mostram para você o caminho que não é o caminho errado. E você está recebendo. Por quê? Porque infelizmente você não enxerga um palmo à frente do nariz, você não está conseguindo ler o que está na Escritura, você não está conseguindo traduzir o que Deus quer, você não está entendendo. Então, agora, Deus te traz a revelação, a Escritura lá, mene, mene, tekel passim, estava lá, escrita no dedo de Deus. Aí vem Daniel e diz, olha, o que está escrito aí é, foste pesado, foste achado em falta, teu reino será dividido entre os medos e os persas, e você já era, acabou. O que está escrito aí é simplesmente isso. Logo depois, no reino de Dario para alguns, Daniel é chamado a não orar, porque não podia se adorar nenhum Deus. Ele vai e ora e é jogado na cova dos leões. Por que ele vai para a cova dos leões? Porque era um homem que tinha um espírito excelente, ele sabia que a sua vida era do Senhor. Irmão, quem aqui sabe viver com Deus na excelência que Nabucodonosor deu a Davi, a Daniel, e também na pobreza de Belsazar, e na cova dos leões de Dario, e depois na excelência de se tornar governador dos governadores, que Dario exaltou Daniel? Sabe, entre altos e baixos, esse cara vai vivendo a vida dele, uma hora sendo exaltado, outra hora sendo achincalhado, mas ele continua em oração, ele continua na visão. Em Daniel eu vejo a visão do Apocalipse, um cara lá atrás, no reino de Babilônia, vê o que nós não vimos ainda, estamos vendo agora acontecer nos nossos dias. Daniel já previu lá atrás, todo o Apocalipse está previsto por Daniel lá atrás. Assim como Daniel, se você ler o livro de Abacuque, né? Você vai ver que ele fala dos últimos dias, profeta Abacuque. São homens que viveram lá atrás, mas que Deus mostrou lá na frente. E aí, Deus está te mostrando lá na frente. Você tem que ter essa visão. Não olhar, eu estou hoje com poucas ovelhinhas aqui, 20, 30. Irmão, tem uma visão grande lá na frente. Deus quer você com 1.000, com 2.000 pessoas, uma igreja grande, ganhando muitas almas. Não é por causa de ganância, de avareza, de trouxeira nenhuma dessa. É simplesmente, amado, porque o teu chamado não é pequeno. Abra as suas células, ganhe almas, cresça o reino, cresça a igreja, desenvolva o ministério que Deus te deu nessa igreja, porque Deus quer usar alguém, e vai ser você. Se você quiser, você é o da vez. Só não diga para Deus, não me traga a visão e nem profecia do que é reto, mas sim aquilo que me alegra a alma, aquilo que me bajula,
como muitos estão fazendo hoje. Querem ser bajulados para servir o Senhor. Eu orei por um pastor aqui de Fortaleza, que é conhecido aí nas rádios. Eu orei para ele pregar a verdade. Porque eu conheci um caso de adultério na igreja dele. E eu orei, digo, Senhor, ele é um homem de Deus. Só está equivocado, o diabo, ele está trabalhando, porque, sabe, vem um cara ricaço na igreja do cara, e o cara fica pensando, pô, eu tenho tanta coisa para pagar, esse cara tem um dízimo tão alto, e mexe com o cara, meu irmão. O diabo vem aí para... E aí, se prostrado me adorares, tudo isso será teu. Aí o cara ricaço pega e diz assim, vem cá, pastorzinho, essa igrejinha, assembleinha, vem cá, vamos jantar ali diz um restaurante aí, Granfino, que eu não sei nenhum, que eu nunca vou. Sal e Brasa, pronto. Tá vendo? Vocês nunca me levaram, seus famintos. Estou esperando o convite. Nunca fui lá. Foi lá, não? Não. Eu só vi o Sal e a Brasa outro dia. Só no sal também. A gente só conhece o Sal e a Brasa no meio do mundo aí, né? Aí você imagina que o cabo pega um pastorzinho aqui e diz assim, vamos ali que eu vou pagar um almoço, um jantar no Sal e Brasa para ti. Aí depois você vai lá no meu apartamento de luxo, cobertura, eu vou te mostrar meu reino. Aí o cara mora numa casinha que dá dó, que não tem nem um sanitário, é um pinico. Aí chega num palacete, não sei, um bocado de segurança, para entrar no prédio tem que mostrar tudo, até o DNA. O cara fica, rapaz, que negócio é esse aqui? Aí entra no apartamento, tem até medo de bater numa coisa e quebrar, porque aquilo é bilhões. O cara fica acuado, nunca viu aquilo. De repente o cara faz assim e acende luz, e a televisão liga, e é tudo elétrico, tudo... Entendeu? Como é o nome? Automatizado. Aí aquele pastorzinho que está acostumado a meter o dedo na campainha, ficar apertando o interruptor da lâmpada para ver se acende, e tá com tapa na televisão para ver se ela liga, acostumado só com coisa, com sal e brasa do mundo, né? Aí chega num palacete desse e diz, rapaz, deixa eu ver isso direito, rapaz. Né? Aí acende tudo, bate palma e acende. Aí você imagina que o diabo faz isso. Aquele pastorzinho chega e vê o cara com isso tudo. Aí diz, rapaz, esse cara tem que ser minha ovelha, ou pelo menos meu bode. Mas tem que ser alguma coisa minha, porque lá na igreja esse cara vai me ajudar. E começa a receber a ingerência do diabo, do inferno, porque toda vez que ele está pregando, se tem um versículo que condene aquele cidadão, ele olha, o cidadão faz assim, e ele lembra do palacete, lembra do sal e brasa, lembra não sei de quê, lembra não sei mais do quê, do carro importado, da Mercedes-Benz que está lá fora, e do dízimo que vai já entrar e diz, opa, esse versículo pula, vira a página. O que Isaías disse não é para bajular, não é para bajular ninguém, nem para dizer coisa que agrada, é para dizer a verdade. Porque Israel estava perdida na mentira religiosa da época, na hipocrisia dos fariseus da época. Mateus 23 descreve isso com notoriedade, Jesus dizendo hipócritas, condutores cegos, sepulcros caiados e etc. Leia meu livro Hipocrisia na Igreja, você vai ver isso. Aí, o que acontece, pastor? Acontece que nós estamos hoje, muitos, como aquele sacerdote Eli, sem visão, sem audição, para entender a vontade de Deus. Aí o pastor fica se esgulepando no altar, pregando e dizendo, povo, vamos ganhar alma, vamos agir a nossa fé, vamos crescer o reino do Senhor, porque o reino, a embaixada é a igreja, irmão. A embaixada tem que estar, lotada. Nós temos que tirar o povo. Sabe o que acontece quando você tira uma pessoa de um país? Eu vou dizer aqui para você. O cara tá lá no país dele. Vamos supor que o cara está aqui na Itália, certo? Tem uma embaixada brasileira na Itália. Eu pego o cara que está lá na Itália, no meio de uma rua. Quando eu levo ele para dentro da embaixada, ele não está mais na Itália, ele está onde? No Brasil. Porque a embaixada é um território do Brasil.
E a polícia da Itália não pode entrar lá sem a minha permissão, que sou embaixador. Ela vai ter que enfrentar as leis internacionais para poder prender aquele cidadão que está dentro da embaixada brasileira. Que coisa, né? Então, um brasileiro, quando está na Itália ou em qualquer outro país, quando ele tem que se refugiar, ele vai para a embaixada brasileira. Porque lá ele está em território nacional e as leis são nacionais. Não são. Se ele está num país que tem pena de morte e a polícia está atrás dele, o que é que ele faz? O que é que eu faria? Não sou besta nem nada, advoguei para quê? Eu corro, eu me escondo e vou procurar uma embaixada brasileira. Porque quando eu chegar na embaixada, eu corro para dentro, pronto, estou lá dentro, estou segundo a lei do Brasil. Aqui não tem pena de morte. Nem perpétua. Você vê? Que a turma faz aí, acontece e sai só com uma tornozeleirazinha. É mais brando aqui, né? Se for lá na Coreia, ó. Entenderam? Pastor, o que acontece quando a gente tira um familiar do mundo e traz para a embaixada? Um vizinho e traz para a embaixada, que é a igreja. Quando ela entra por essas portas, ela não está mais segundo a lei do mundo, mas pela lei de Deus. E é por isso que nós temos que trazer o povo para cá. É por isso que a igreja do Curió, da Palpina, aqui a sede, Mossoró, Jardim das Oliveiras e toda a congregação, ou seja, em toda embaixada que nós abrimos, que temos que abrir muitas, porque cada embaixada aberta é um território que Satanás não manda. É um lugar que o diabo não pode operar as leis dele. Nós temos que encher esses locais. São chamados também na Bíblia de celeiros. Tem que estar cheio. Amém ou não amém? Mas eu queria só que você entendesse. Irmão, Deus quer fazer coisa grande. Você só não está entendendo que você é um embaixador e que a igreja Cristo Salva, que você faz parte, é a embaixada. Que aquele povo está segundo as leis do inferno lá fora. É droga, é prostituição, é tudo que não presta. Quando um crente sai daqui e se desvia, é triste. Por quê, pastor? Você vê que a primeira coisa que o desviado faz é não querer ir mais para a igreja. Não quer mais a constituição da igreja. Não quer a lei da igreja. Quem não está debaixo da lei de Deus está da lei do mundo. Visão mundana, cosmopolita. Irmão, quem sai da igreja, sai da lei de Deus, perde o privilégio de ser alcançado pela graça. Aí fica no mundo sujeito a tudo, às raposas. Sabe quando a ovelhinha vai lá para fora? Ela fica bé, bé, e as raposas tudo lá, querendo, entendeu? Querendo engolir a ovelha. A ovelha pensa que está fazendo sucesso. Vai lá no, como é o nome disso aqui? Celular. Aí, pá, bate a foto. Vou postar no Facebook que eu estou aqui. Como é o nome? Sal e Brasa, né? Que eu estou aqui no Sal e Brasa. Aí, tá, estou aqui na praia não sei da onde. Pá, que eu estou aqui em Nova York. Pá, que eu estou aqui lá no Iguatemi. Que eu estou, pá, aí, pá, e só botando no Face. E é sempre aquela carona, aquele sorriso bonito, né, alegre, quando fecha aqui. Por quê, irmão? A pessoa não vai mostrar que está triste aqui no Facebook, não. Mas saiba que quem sai da igreja está sujeito às coisas do inferno. O grande problema é este. Você não sai, você não deixa só o pastor, você deixa o embaixador, a embaixada, a lei, o privilégio da Constituição sagrada e santa. Perde a visão, perde o entendimento, perde o espírito, deixa de ser um Nabi, um Roim, fica sendo um Eli, um Rofininho Finéias. E a este Deus disse: eu quero é matá-los.
Foi o que Deus disse sobre Hofni e Finéias: eu quero é matá-los. Começa a acender fogo estranho, que nem Nadab e Abiú, os quais Deus consumiu, que nem Corá, Datã e Abirão, os quais Deus engoliu com a terra. E Deus começa a fazer coisas assim. Por quê? Porque o chamado de todos eles não era para fazer aquela desgraceira, era para serem instrumentos do Senhor. Amém? Por favor, você é um instrumento de Deus. Quando Deus fez você, eu creio que Ele marcou e disse: você vai ser instrumento meu. Amém? Mas entenda, o diabo fica tentando encher tua cabeça de caraminholas, de problemas. Vou te dar um conselho que eu todo dia quero seguir. Seria eu hipócrita se eu não dissesse que eu também preciso desse conselho. Então o conselho que eu vou lhe dar é para você e para mim. Viu? O conselho é o seguinte: você consegue acrescentar um fio de cabelo à sua cabeça? Então entrega para Deus. Vai fazer a obra do Senhor, vai ganhar almas e entrega para Deus. Se Deus quiser, vai dar certo. Mas que adianta você sacrificar todo um chamado, né? Por causa de um problema ou outro, por uma coisa ou outra que está tirando você do foco, né? Irmão, irmã, vigiai e orai, pois não sabeis o dia nem a hora que o Senhor virá. Mas aquele que há de vir virá em breve, não tardará, diz a palavra. Então agora, fala com Deus sobre o teu chamado. Eu quero que cada um aqui seja um líder de uma célula na sua casa também. Que a sua casa vire uma embaixada de Deus. Pastor, como é que eu cresço a igreja? Cada membro. Você pega os obreiros da igreja, pega os membros mais gordinhos espiritualmente, mais fortalecidos, coloca como líder de célula e chama o povo para ser liderado deles em suas casas. Faz 20 células na sua igreja. Faz 20 pontos de pregação e acompanha esses pontos de pregação. Fica só chamando o pessoal para pregar a palavra, ensinando eles a serem mais fortes. Ora com eles, bota neles a visão da oração, do jejum, da consagração. Aí você vai ver que a igreja, a embaixada vai ficar lotada. Senhor Deus e Pai, em nome de Jesus. Foi falado, foi esclarecido, foi dito tudo que o teu Espírito mandou. Esses homens e mulheres aqui não são pessoas comuns, mas são atalaias, são videntes, são profetas, são profetisas, os quais o diabo, o inferno luta todo dia enchendo eles de preocupações, de perseguições, de angústias, de dores, de sofrimento, para que eles, nessa luta, eles não tenham discernimento sobre o teu chamado. Eles fiquem atravancados, parados, a despeito do caminho e do mandamento do Senhor na vida deles. Senhor, que eles tenham uma visão maior agora. Que eles tirem todos os impedimentos da frente. Todos os empecilhos sejam cortados da vida deles. Que eles sejam capazes de enxergar lá na frente, e que eles possam identificar na vida deles as pedras, que eles possam ver os perseguidores, que eles possam ver tudo o que foi colocado como barreira, para eles não chegarem ao resultado que o Senhor quer. O tempo está passando, Senhor, e eles não podem mais ficar esperando pelo amanhã, porque é hoje que o Senhor quer exaltar. O Senhor não é Deus de amanhã, mas é Deus de hoje. Quando o Senhor falou com Josué, disse: Josué, é hoje que eu vou te exaltar. É hoje que o povo vai tocar os pés no Jordão, e o Jordão vai se abrir, e eles verão que eu sou contigo como fui com Moisés. Então agora, filho, toma a visão do Senhor, que é hoje. Tu é profeta de hoje. Amanhã
Se Deus der graça, serão os teus filhos e os meus. Mas hoje é você e eu. Essa geração, a nossa geração, tem que se levantar como uma geração forte. A nossa geração foi escolhida pelo Senhor. Ela não pode passar sem grandes obras, sem grandes resultados, porque a fé é medida pelas obras. Sem fé é impossível agradar a Deus. E ninguém mostra ter uma fé sem ter obras. Então agora, geração eleita de Deus, levanta a cabeça espiritual, levanta o coração e pratica o que Deus te ordenou, ou melhor, pré-ordenou. Antes da fundação do mundo, o Senhor já tinha pré-ordenado o teu chamado. Recebe a graça de Deus, recebe a unção da glória do Senhor, a unção que Deus já destinou a você como serva e servo do Deus Altíssimo. Aliás, ele diz para alguns: eu já não vos chamo mais de servo, mas de amigos. Aqueles que querem ser mais íntimos são amigos. Jesus tinha 5.000 pessoas e de repente ele levanta 70 homens e ele vai dos 70, ele pega aqueles 70, manda, envia. Depois ele tira 12, que ele chama de apóstolos. Entre os 12 tinham 3 que andavam com ele mais próximo. E dos 3 ele tinha um que deitava a cabeça no seu peito, chamado discípulo amado, João. De todos eles morreu de velhice, porque era mais amigo que todos. Passou por dificuldades na ilha de Patmos, mas ninguém tirou a vida dele, ele morreu de velhice. Irmão, na triagem do Senhor, só um colocava a cabeça no peito. O que queria ser mais íntimo dele. Quem quer ser mais íntimo de Deus? Então se aproxime do Senhor, se aproxime da luz, porque hoje, como disse o profeta Isaías, ele vai guiar o cego por um caminho que ele nunca andou antes, e vai transformar as trevas em luz. Deixa Deus falar o teu coração, profeta de Deus. Deixa Deus te usar poderosamente nessa terra, encher essa embaixada, porque ela não pode ficar vazia. Meu coração chora, geme, e o seu tem que chorar e gemer também. Tem que doer muito forte quando você vê a embaixada do Deus vivo vazia, enquanto um show mundano está cheio, enquanto as casas do mundo de prostituição estão cheias, as praias estão cheias, tudo aí está cheio, tem dinheiro, tem riqueza, tem povo, está lotado, e a embaixada de Deus empobrecida, esvaziada, enfraquecida, carcomida. Lembra do profeta Ageu? Ele olha no capítulo 1 e diz: olha, vocês estão cuidando primeiro da vida de vocês, da casa de vocês, e deixando a minha casa de lado. Cuide da minha casa, traga madeira, traga ouro, traga estofo, traga tudo que eu quero para a minha casa, edifiquem a minha casa. E no capítulo 2, ele fala textualmente: a glória da segunda casa, ela será maior do que a da primeira. Profeticamente nós entendemos que aquele templo levantado no passado tinha sua glória, mas esse templo levantado aqui na Cristo Salva hoje, que é você, terá uma glória maior. Naquele primeiro templo, Salomão orou a Deus e o fogo desceu sobre holocaustos, sobre os sacrifícios. Os bois estavam lá e o fogo do céu desceu e queimou tudo. Nesse templo aqui, que é templo e morada do Espírito Santo, o fogo de Deus desce. Mas eu quero saber, amado, você acredita que esse fogo vai descer sem sacrifício, sem holocausto?
sem que haja no altar um verdadeiro sacrifício a Deus? Pastor, que sacrifício é esse? A Bíblia fala em Romanos 12, seja a vossa vida um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Isso seja um culto racional ao Senhor. Então o sacrifício é a sua vida, a minha vida. O sacrifício é o nosso tempo. O sacrifício é a gente quebrar o egoísmo, a frieza e darmos a razão do entendimento para a nossa alma, porque o Espírito Santo clama com gemidos inexprimíveis, dizendo: eu te escolhi, eu te enviei. Você é profeta, você é vidente, você é forte. Eu te dei unção, eu te dei glória, eu te dei conhecimento, eu te dei minha palavra, eu te dei o meu sangue, eu te dei o meu espírito, eu te dei. E você pode pisar na cabeça da serpente, do escorpião, as portas do inferno não podem prevalecer contra ti. Vai nessa tua força, valente de Deus. Seja forte e corajoso, não tema, não te espante, porque eu sou contigo por onde quer que andares. Eu vou à tua frente, eu sou o teu Senhor. Agindo eu, quem impedirá? Recebe a palavra do Senhor na tua vida. Eu falei que hoje seria um dia de bênção para aquele que viesse. E Deus está abençoando, enchendo você de uma fé renovada. Deus está enchendo você de uma fé renovada, porque você não é qualquer um, você é um servo do Deus vivo. E você agora está se tornando um amigo de Deus também. Quando você rejeita o mundo, você é amigo de Deus. Quando você está na igreja e ainda tem amigos do mundo, coisas do mundo que você gosta, você ainda é só servo. Mas quando você rejeita o mundo, você se torna amigo do Senhor. Recebe esta unção sobre a tua vida. Deus não te chamou aqui à toa, não. Deus não faz nada à toa. Deus te chamou para poder resgatar dentro de ti o valor que tu tem na obra. Você acabou de ouvir essa poderosa ministração da palavra de Deus. Eu creio que sua vida foi abençoada. Eu quero que você ore comigo, profetizando sobre a sua vida a salvação que vem de Cristo Jesus. Ore conosco. Deus Pai, em nome de Jesus, nós te agradecemos por esta palavra. E que o Senhor possa abençoar a vida de cada um que nos viu, que nos ouviu nesse dia. Deus Pai, em nome de Jesus, que esta pessoa esteja agora entregando a sua vida, recebendo a salvação que vem do Senhor. Pois assim, Pai, nós profetizamos salvação, cura, libertação, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém. Ouça estas e outras mensagens do Bispo Márcio Monteiro no YouTube, canal AD Cristo Salva. Se inscreva e compartilhe. Faça as 3 orações diárias no Instagram do Bispo Márcio Monteiro, ao meio-dia, às 18 horas e à meia-noite. E a partir das 2 da tarde tem o programa escatológico A Última Trombeta. A Assembleia de Deus Cristo Salva desenvolve um trabalho evangelístico e social denominado Ungidos da Madrugada. Colabore para que esta programação não saia do ar. Se você quer apoiar esse projeto, contribua através do nosso Pix, projetocristosalva@gmail.com. Se liga nessa, Assembleia de Deus Cristo Salva. Toda sexta-feira tem vigília no Centro de Adoração Cristo Salva, a partir das 10h30 da noite, ali na Avenida Doutor Manuel Soares, número 276, Aquirás. Venha ser edificado, Deus tem uma palavra para você.
Venha e traga toda a sua família.